majestade, santa majestade, santa. Aleluia. Você pode aplaudir a esse que é majestoso, esse que é a majestade santa. Todo louvor, toda adoração, toda glória a ti, Jesus. Seja exaltado nesse lugar, seja adorado nesse lugar. Oh Jesus, se manifesta no nosso meio, Senhor. Aleluia. Se assente no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Quero ministrar uma palavra ao seu coração hoje, uma palavra poderosa. Eu creio que Deus vai falar no seu coração vai queimar hoje, porque o Senhor vai se manifestar na sua vida hoje. Eu creio no nome de Jesus. Você que veio aqui, está em busca de algo, está ansiando por algo do Senhor, eu creio, o Senhor vai se manifestar. E eu creio que você vai receber da parte do Senhor uma porção da sua palavra. Amém? Fecha seus olhos então, coloca a mão no seu coração. Eu oro e peço ao Espírito Santo para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. E sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual seja a esperança da sua glória, qual a herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, operado em Jesus Cristo, ou ressuscitando dentre os mortos. Amém. Amém. Hoje é dia de ceia, então já vai preparando na sua casa o seu cálice, o seu pão. Pode ser um pão de trigo, e você já tem uma santa expectativa a respeito da ceia hoje. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, amém? Então o Senhor, Ele se manifesta em várias maneiras, e aqui nós vamos ver quando o Senhor se manifesta em uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 13, até o 35, e esse momento aqui, dessa palavra, é um momento onde dois discípulos de Jesus, eles estavam fazendo uma caminhada de cerca de 12 quilômetros, até uma aldeia chamada Emaús, amém? Lá em Lucas 24, no capítulo 13, eu vou ler até o verso 35, diz assim a palavra: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único? Porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desde os últimos dias? Verso 19: ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Verso 22. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram.
Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para queres tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de os ultrapassar, de passar adiante. Verso 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou e ficou com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso 32. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Verso 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa palavra é poderosa a respeito da ceia hoje, a respeito do Senhor manifestar. E a palavra mostra claramente aqui, então aqueles discípulos estavam a caminho de Emaús, cerca de 12 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, era a distância. E a história conta que esses discípulos, eles tiveram um encontro com o Senhor, depois da sua ressurreição. Foi logo após Jesus ter ressuscitado. Então olha só, irmãos, era o terceiro dia da morte de Jesus. O terceiro dia era domingo. Que dia que é hoje? Domingo. Fala para o seu irmão: é hoje. É hoje que o Senhor se manifestou. Foi num dia de hoje, num dia de domingo, num dia de ceia. Então durante aquela caminhada deles, eles vinham conversando ali entre si, e de repente eles foram surpreendidos por Jesus. Jesus apareceu no meio deles ali. Mas o Senhor andou ali com eles cerca de 2 horas apenas, mas eles não reconheceram Jesus. Sabe, irmãos, a revelação espiritual, ela não acontece de forma, vamos dizer assim, de uma vez só. Ela é gradativa. Outro dia eu preguei aqui e falei a respeito que o Senhor, Ele libera a revelação, a sua palavra, por meio de gotas, como chuva, lembra? Por meio de flocos, como neve. E eu expliquei para você por quê. Porque se você recebesse toda a revelação da plenitude, do conhecimento de Deus, a nossa mentalidade humana não é capaz de suportar. Então o Senhor gradativamente, Ele vem nos revelando. Cada domingo que você vem, cada célula que você participa, cada vez que você abre a palavra, cada momento que você é alimentado, os seus olhos abertos, porque você recebe revelação, você recebe uma porção da palavra. Então é a maneira como o Senhor apareceu ali para aqueles discípulos e abriram os seus olhos, é a mesma maneira que o Senhor se manifesta para cada um de nós, de maneira gradativa. Sabe, irmãos, eu creio que alegoricamente nós somos como esses discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. Alegoricamente nós estamos nessa caminhada, nesse caminho, no caminho de Emaús. Enquanto nós caminhamos, nós recebemos luz da parte do Senhor. Nós recebemos luz a partir da palavra do Senhor. E aí nós podemos conhecer o Senhor intimamente no nosso espírito. A cada momento, a cada instante. Então eu quero falar para você aqui 4 princípios, para que nós possamos realmente perceber quando e como que o Senhor se manifesta. Ou seja, para que nós possamos perceber e enxergar o Senhor. Amém? 4 princípios. Primeiro, o Senhor se manifesta quando nós amamos a sua presença. Lembra do louvor? Você adorou o Senhor. Quanto mais você deseja, mais Ele se manifesta. Não. Aqueles discípulos, eles estavam andando ali com o Senhor.
andava do lado de Jesus, mas não perceberam Jesus. 24. Deus, amém. Então olha só, aqueles discípulos, a palavra diz que os olhos deles estavam impedidos de ver o Senhor. Mas por que será que os olhos deles estavam impedidos de ver o Senhor? É porque o Senhor não era o centro da vida deles. O Senhor não estava, no centro da conversa deles. Bem fato que é que eles estavam tristes, eles estavam preocupados, eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos. Mas eles estavam falando a respeito do quê? Eles estavam falando a respeito de política. Eles estavam falando dos acontecimentos políticos que tinham acontecido, governamentais ali. Isso fica bem claro quando a palavra do Senhor mostra lá para nós em Lucas 24:17. Diz a palavra assim, então lhes perguntou Jesus: que é o que vocês estão preocupados de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam e ficaram entristecidos. Aí um deles perguntou, que era Cleópatas: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, você estava lá, toda a cidade está sabendo, a cidade está em alvoroço, é notícia de capa, todos estão falando, todo mundo está falando, né? Não tem esse negócio? Todo mundo está falando lá em Jerusalém, e você não está sabendo, você está ignorante a respeito desses acontecimentos? Aí no verso 19 Jesus pergunta para ele assim: quais? Que acontecimento? Não estou sabendo de nada. E aí eles explicaram. Qual que foi a explicação deles? Falaram: um tal de Jesus, o Nazareno, que é varão profeta, poderoso em obras, é poderoso diante de Deus, diante do povo. Então os principais sacerdotes, os religiosos e também as nossas autoridades entregaram eles, condenaram ele à morte e o crucificaram. E aí eles falam no verso 21, ora, nós esperávamos, que fosse ele quem havia de redimir Israel. Ou seja, a gente esperava que ele montasse num cavalo branco, declarasse guerra contra os romanos e juntasse o povo, conclamasse o povo e fosse para a guerra. Para quê? Para nos libertar da tirania de Roma. Mas depois de tudo isso aí que aconteceu, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Então, ou seja, já era domingo, irmãos. Já era domingo da ressurreição de Jesus. Então o que aconteceu com esses discípulos? Eles criam no Senhor, mas Cristo não era o ponto central. O ponto central para ele era Israel. O ponto central eles ser redimidos da tirania, eles ser libertos do jugo da nação romana. Por isso eles estavam frustrados, porque não aconteceu realmente o que eles esperavam. Eles não estavam, na verdade, contemplando o Senhor. Eles não estavam ali, desejosos pelo Senhor. Eles não desejavam a presença de Deus. Então aqueles discípulos estavam ali a caminho de Emaús, não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque Jesus não era o centro da vida deles, não era o centro do assunto deles, não era o centro da conversa deles. Muitos agem como esses discípulos. Muitos ficam tristes porque eles ficam pensando: Jesus não veio e não curou meu filho. Eles ficam pensando: Jesus não veio e não prosperou minha família. A verdade é que as pessoas não colocam Jesus no centro. As pessoas não anseiam pela presença do Senhor. Então Davi era um homem que desejava a presença do Senhor. Davi era um homem que o Senhor falou assim: achei Davi.
que é homem segundo o meu coração. Por que será? Porque Davi desejava a presença do Senhor. Davi queria estar com o Senhor. Davi, ele ansiava por Deus. Lá em Atos 13, 22 diz assim, e tendo tirado a este, ou seja, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E aí você lê esse texto, você não entende direito. Qual que era o desejo de Davi? O que Davi ansiava? Por que Deus falou que ele era homem segundo o coração dele? Por que Deus falou isso? Porque Davi colocava o Senhor como centro da sua vida. Davi colocava o Senhor no centro, ele queria, o desejo dele é fazer a vontade de Deus. Ele queria estar na presença de Deus. Ele atribuía valor de estar na presença do Senhor. Ele ansiava pela presença do Senhor. Quando você lê Salmo 132, do 1 ao 5, aí você começa a entender qual que era o desejo de Davi. A palavra diz lá em Salmo 132, 1, diz assim, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provocações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que, olha aqui o coração de Davi, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi, sabe o que ele estava preocupado aqui? Com a arca da aliança. Davi queria que a arca da aliança estivesse do lado dele. Ele queria construir um templo para colocar a arca da aliança. Davi tinha desejo de buscar a arca da aliança que estava lá na casa de Obed-edom. Ele queria que a arca estivesse com ele, porque a arca representa a presença de Deus. Então o que ele queria? Ele queria estar na presença de Deus o tempo todo. Por isso o Senhor agradou de Davi, porque a arca, ou seja, a presença, era o centro da vida de Davi. Hoje, irmãos, a arca, a presença de Deus, significa você trazer Cristo para o centro da igreja, aonde Cristo é o centro da mensagem, trazer Cristo para o centro da sua vida, trazer Cristo para o centro do seu casamento. Aí ele se manifesta, quando você tem esse desejo. Então, ou seja, dessa forma, Jesus precisa ser enxergado e ser visto em cada situação. Ao longo da sua caminhada, você precisa enxergar Jesus. Aqueles discípulos não conseguiam enxergar Jesus, porque não havia um desejo profundo no seu coração. Jesus não era o centro. A questão e a situação e o momento de que eles estavam vivendo era o centro. Israel era o centro. Então, se você quer que ele se manifeste, deseje ele profundamente. Traga ele para o centro. Pastor, eu preciso que ele se manifeste no meu casamento. Traga ele para o centro do seu casamento. O centro não é a mulher, o centro não é o marido, o centro é Cristo. É por isso que você tem problema conjugal, porque um fica olhando para o outro. Você tem que olhar para Cristo, os dois olhar para Cristo. Quando os dois olham para Cristo, irmãos, aí o casamento se resolve. Aí é um casamento onde o Senhor se manifesta e é benção. Segundo, o Senhor se manifesta e nós enxergamos o Senhor quando nós abrimos as Escrituras, quando nós abrimos a palavra. É muito interessante que nesse episódio o Senhor Jesus estava, caminhando, estava ali conversando com eles, mas eles não conseguiram ver o Senhor. A história, irmão, da ressurreição estava fresquinha. Jesus tinha acabado de morrer, Jesus tinha acabado de ressuscitar, mas tudo indica que aqueles dois ali não estiveram lá quando Jesus apareceu para os seus discípulos. Então eles não estavam conseguindo ver o Senhor. Ou seja, já pensou? Jesus, ele poderia ter mostrado a sua cicatriz. Falar, não, toma aqui, vou mostrar minha cicatriz aqui, eu sou Jesus, sou eu. Mas Jesus não fez isso. Qual que foi a maneira que Jesus
fez para poder mostrar para eles, para que eles conseguissem enxergar Jesus? Mostrando as Escrituras, através das Escrituras. Então ele poderia ter mostrado a cicatriz, mas ele não fez isso. Ele abriu a palavra. Lá em Lucas 24, 27 diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus começou lá desde Gênesis e falou assim, olha, sabe aquele cordeiro que foi morto lá no Éden para vestir Adão e Eva? Era eu. Sabe aquele sacrifício ali que libertou o povo da escravidão do Egito? Aquele cordeiro era eu. Sabe lá o sacerdote, lá em Levítico, que fazia o sacrifício? Pois esse era eu era o sacerdote. Sabe lá em Números, quando a rocha foi ferida e verteu água? Esse era eu. Sabe Moisés? Vocês sabem quem que é Moisés? Nós sabemos quem que é Moisés. Então Moisés lá de Deuteronômio, Moisés é eu. Ou seja, a cada livro ele ia passando, ele ia discorrendo dos profetas, foi Gênesis, Números, Deuteronômio, foi seguindo, chegando ali até em Malaquias, revelando ele para os discípulos. Nós precisamos entender, irmão, todo o Evangelho, na verdade, a palavra de Deus, todo o Novo Testamento, irmãos, ele mostra para nós Cristo por meio de símbolos, por meio de analogias. Nós precisamos olhar para o Velho Testamento e ver Cristo. Ver Cristo escondido dentro das Escrituras. Cristo é a chave, irmãos, para nós entendermos o Velho Testamento. Mas, lamentavelmente, as pessoas lêem o Velho Testamento e só vê livro histórico, só vê uma história, só vê a lei, só vê os mandamentos. Por isso não consegue desfrutar. Por isso que o Senhor não manifesta na vida deles. Por quê? Porque eles precisam ver Cristo. Então, além do Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento. Cristo está escondido em cada detalhe da palavra. Quando nós mergulhamos na palavra, quando nós mergulhamos nas Escrituras, o Senhor se revela a nós. Paulo ele fala assim que nós não conhecemos mais o Senhor, mas como a carne. Se nós conhecíamos Ele na carne, ou seja, se nós conhecíamos Jesus de maneira natural, nós não conhecemos Ele mais agora, nós conhecemos Ele no Espírito. O Senhor é revelado no Espírito. 2 Coríntios 5,15 diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Ou seja, se você conhecia Cristo nas Escrituras de maneira natural, se você só via letra, ele está falando assim, agora você não consegue mais ver. Você agora conhece Cristo no Espírito. A maneira como nós conhecemos o Senhor na nova aliança é pela revelação da palavra de Deus. Por isso nós somos o povo da palavra. Nós amamos a palavra. Aqui você vem, você não vê, sabe, ensinamentos que fogem da palavra de Deus. Só que nós não apenas pregamos a palavra, porque há muitos pregando a palavra, mas está pregando somente lei, mandamento. Nós pregamos Cristo, nós revelamos Cristo, nós cremos na palavra de Deus e cremos que o Senhor se manifesta. O Senhor, na verdade, Ele é toda a palavra. Jesus é a palavra viva que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então nós precisamos ver Cristo na palavra. Quando você enxerga Cristo na palavra, Ele se manifesta na sua vida e a sua vida é transformada. Agora, se você vê a palavra, você só vê lei, você só vê mandamento, você só vê regras, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, você não enxerga Cristo. Então, ou seja, o que é uma palavra sem Cristo? É morte. Lei, mandamento é morte. Agora, se você conseguir enxergar Cristo, aí sim, aí você começa a ser alimentado, aí há transformação na sua vida. Terceiro ponto, quando que Cristo é revelado? Quando que nós enxergamos Cristo? Ao partir do pão. Hoje nós vamos tomar a ceia. Hoje você vai participar da ceia. Hoje você vai participar do pão partido. A expressão do partir do pão ali
era a referência da ceia. O Senhor Jesus, na verdade, ele partiu o pão, porque ele estava servindo a ceia para aqueles 2 discípulos. Então hoje você começa a entender, fala, poxa vida, pastor, então quer dizer que Jesus ressuscitou, de manhã cedo, de noite, que momento que é agora? Noite. Ele serviu a ceia. Você vai tomar a ceia hoje, no mesmo momento que Jesus partiu o pão para aqueles discípulos em Emaús. E os seus olhos vão ser abertos. Você vai receber a revelação de Cristo. Você vai reconhecer Cristo. Você vai ver Cristo nas circunstâncias, nas situações. Você vai ser alimentado. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Isso é importante para nós. Nós precisamos tomar a ceia, comer o pão, beber do cálice, porque nós precisamos dos nossos olhos abertos. Pastor, por que eu preciso tomar a ceia? Você precisa tomar a ceia para que os seus olhos sejam abertos, para que você enxergue Cristo. Agora, se você vir tomar a ceia e você se enche de culpa e condenação, você não está conseguindo ver Cristo na ceia. Desprende dessa culpa e condenação, irmãos. Desprende de você mesmo, das suas atitudes, dos seus atos. Olha para Cristo quando você for tomar a ceia. Pastor, você não sabe o que eu fiz essa semana. E você não sabe o que eu fiz no verão passado, irmão. Você não sabe de nada. Ou seja, nós precisamos tomar a ceia, porque nós precisamos de revelação. Nós precisamos dos nossos olhos abertos. Então ele caminhou ali cerca de 2 horas com aqueles discípulos. Eles não reconheceram. Aí ele foi, abriu as escrituras. Eles não conseguiram ver Cristo, irmãos. Mas a hora que partiu o pão, irmãos, os olhos deles foram abertos. E eles conseguiram ver Jesus. Eles conseguiram reconhecer Jesus. Jesus ele estava relatando ali. E ele estava preocupado com a história que tinha acontecido. E eles falaram, o senhor não está sabendo não? O senhor é o único que não está sabendo da história? De Jesus, o varão, que ele foi morto pelas autoridades? Ou seja, quando nós entendemos isso, irmãos, que nós precisamos tomar a ceia, o partir do pão nos traz luz, nos traz revelação. Nós não perdemos uma oportunidade de ceiar o Senhor. Vou falar algo para você. Tome a ceia sempre. Não toma a ceia só no domingo, uma vez por mês. Tome a ceia na sua casa com o seu marido. Ah, pastor, meu marido não é crente. Toma você a ceia. Tome a ceia para quê? Para que seus olhos sejam abertos. Tome a ceia você e o seu marido para que os olhos de ambos sejam abertos. Lucas 24, 30 e 31 diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram. Mas o que aconteceu? Jesus logo desapareceu. É interessante, irmãos, que essa expressão dos olhos serem abertos é a mesma expressão dos olhos abertos lá de Adão e Eva, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, diz o seguinte, abriram-se então os olhos de ambos, quem? Do homem e da mulher, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, é muito interessante aqui, irmãos, que quando os discípulos partiram o pão, eles tiveram seus olhos abertos e viram Cristo, tiveram a revelação da graça. Mas aqui nós olhamos que Adão e Eva, quando eles comeram da comida errada, os olhos deles também foram abertos. Mais um fato: foram abertos para ver a sua falha. Foram abertos para quê? Para ver o pecado. Quando você se alimenta do alimento errado, você vai ver pecado, você vai ver condenação, você vai ver culpa, você vai ver falha em você, porque você está comendo do alimento errado. Se você comer da lei, você vai comer de condenação,
os seus olhos vão se abrir, mas para você ver a falha, para você ver o defeito. Mas quando você come do pão da vida, os seus olhos se abrem para você ver a vida de Deus. A vida pode ser manifesta. Você enxerga o autor da vida. Totalmente diferente, irmãos. Um comeu da comida errada, enxergou o pecado. Outro comeu da comida certa, enxergou a graça, o favor, o perdão, a bondade, a glória do Senhor. Há um poder, irmãos, na ceia. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, sabe, nossos olhos espirituais são abertos e nós recebemos a revelação do Senhor. Nós recebemos a graça. Nós temos que participar da ceia, mas com os olhos da fé. Enxergar a ceia com os olhos da fé. Então, quando nós comemos da carne e bebemos do sangue, nossos olhos são abertos. Nossa vida é transformada de glória em glória. Porque diz a palavra que nós somos transformados de glória em glória por contemplar o Senhor. Então, quando você come do pão e bebe do cálice, você está contemplando o Senhor. Você não está contemplando o seu pecado, você não está contemplando a sua falha, você está contemplando o Senhor, a obra do Calvário. Aí essa glória vem sobre você e a sua vida é transformada. Não deixe de tomar a ceia, não deixe de participar da ceia. E por último, quarto ponto, quando é que o Senhor se manifesta? Quando o nosso coração arde, irmão. Seu coração está ardendo enquanto eu estou pregando? Seu coração está entrando em ebulição? Primeiro o Senhor, Ele explicou o quê? Nas Escrituras. Depois, Ele partiu o pão. Mas no final de tudo isso, uma prova incontestável de que Ele haviam estado com o Senhor, é porque o coração deles ardiam. Enquanto Jesus falava, lá em Lucas 24:32 diz assim, ó, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração? Não ardia o coração enquanto o pastor pegava? O pastor está pregando Cristo, por isso meu coração está ardendo. Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunhas as Escrituras. Quando nós desfrutamos do Senhor, no nosso espírito, espontaneamente, irmão, o nosso coração arde, o nosso coração entra em ebulição, nosso coração entra numa santa combustão. É muito triste, irmãos, quando cristãos vivem e a chama não arde. No seu interior não há uma chama ardendo no seu coração. Se quando o Senhor se manifesta a nós, o nosso coração não arde, tem algo errado. O nosso coração tem que arder no louvor, o nosso coração tem que arder na palavra, o nosso coração tem que arder na célula, o nosso coração tem que arder no discipulado, o nosso coração tem que arder todo momento que nós abrimos as Escrituras, todo momento que está pregando Cristo. Coração fala de intensidade. Seja intenso com as coisas de Deus, seja intenso no culto, seja intenso nas suas orações ao Senhor. Seja intenso em tudo que você faz. Intensidade fala de paixão. Um coração apaixonado, um coração desejoso, é um coração intenso. Então, ou seja, porque você faz de todo o coração, então há intensidade naquilo que você faz. Há intensidade na sua adoração. Há intensidade. Porque há paixão envolvido. Seu coração está ardendo. Quero concluir aqui, chamar o nosso ministro de louvor e os irmãos que vão servir a ceia. Irmãos, eles estavam na estrada de Emaús. Alegoricamente, essa é a nossa vida cristã. Nós estamos nessa caminhada. E às vezes, irmãos, nós estamos envolvidos em tantas coisas. Estamos preocupados em tantos assuntos. Nós estamos como Marta, envolvida com os afazeres da vida, com as preocupações da vida. E nós esquecemos do principal, que é o Senhor Jesus. Maria, ela colocou Jesus no centro. A adoração de Maria foi uma adoração intensa.
Se você olhar para aquela adoração da mulher pecadora, ela na verdade ela quebrou um vaso de alabastros. As pessoas do lado próximo começaram a recriminá-la e falar: para que gastar tudo isso? Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, ela enxugou com os pés, com os cabelos, ela beijava os pés de Jesus. Por quê? Porque havia uma intensidade na adoração dela, havia uma intensidade nela. Ela colocou o Senhor em primeiro lugar, ela não estava preocupada com ninguém. Maria estava ali aos pés do Senhor Jesus e o Senhor falou assim: olha, boa, ela escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado. Que nesse tempo, irmãos, o Espírito incite o seu coração, para que você não perca a centralidade de Cristo. Cristo no centro. Precisamos nos relacionar mais com a palavra do Senhor. Precisamos celebrar a ceia com entendimento. Precisamos meter fogo no nosso coração. A chama precisa ser acesa dentro de nós. Porque se o Senhor Jesus está manifestando no nosso meio e nós não percebemos a sua presença, é porque a chama está se apagando. Mas você precisa se levantar, você precisa se posicionar, precisa perceber o Senhor nas circunstâncias e na situação. Eu queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos cantar uma canção antes de servir a ceia. Nós vamos investir agora um tempo de adoração no Senhor. Mas eu quero te desafiar a você ser intenso no Senhor, a sua adoração ser intensa no Senhor. Esquece o irmão do seu lado, esquece. Faça igual o cego Bartimeu. Clama por ele, grite por ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí onde você está, feche seus olhos. Esse que vem Clarice. nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, Declare isso de todo o seu coração. os olhos se abrem E reconhecemos quem Tu és. e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós sagramos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra.
está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Aleluia. Toma o lugar de honra, Senhor. O Senhor se manifesta quando nós amamos a Sua presença, quando nós desejamos a Sua presença, quando nós não abrimos mão da presença do Senhor, quando nós abrimos as Escrituras, o Senhor nos revela a nós. Quando abrimos as Escrituras, o nosso coração tem que arder. Temos que ver o Senhor.